Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o perigo do uso de cigarros eletrônicos. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Túlio Marques Cunha, que é professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da UFO. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. A gente viu ali na reportagem alguns dos perigos, né? E quando o assunto é longo prazo, quais são os maiores que a gente pode estar elencando aqui? Todas as doenças causadas pelo cigarro convencional, elas são também consequência do cigarro eletrônico. Talvez, na minha opinião, o grande mal é causar dependência em crianças e jovens, né? Por quê? Porque essas pessoas jovens, quando têm dependência à nicotina, lembrando, nicotina é a terceira droga que mais causa dependência. A primeira é a heroína, a segunda é cocaína ou crack, a terceira é a nicotina. Toda vez que você absorve a nicotina, seja cigarro convencional ou eletrônico, você libera uma substância no cérebro em 7 segundos que dá prazer. E é um prazer fugaz, ele tem prazer, volta ao normal. Tudo que tem essa característica causa dependência, que é o caso da nicotina. E tem um dado alarmante, né? As crianças, principalmente abaixo de 13 anos, abaixo de 15 anos, quando ficam dependentes de nicotina, elas dificilmente vão largar a nicotina ao longo da vida. Então essas consequências que os pacientes que usam, que consomem têm, essas crianças que não têm muito discernimento sobre o que é certo, o que é errado, o que é correto, elas vão acabar sofrendo, né? Outro problema muito grande, como o cigarro eletrônico não tem que acender, não tem fumaça, não tem mau cheiro, essas crianças usam o tempo inteiro, no colégio, no banheiro do colégio, às vezes dentro de sala de aula, porque você não tem, né, aquela fumaça mal cheirosa, e eles podem usar intermitentemente. Então o consumo de nicotina é muito maior, a dependência é muito maior. Outro ponto muito importante é que grande parte dessas crianças, desses adolescentes, mesmo de adultos que começam a usar cigarro eletrônico e se tornam dependentes da nicotina, eles passam a fazer o consumo dual, que a gente chama. É usar cigarro eletrônico e cigarro convencional. Então, o cigarro eletrônico ele causa os mesmos problemas do cigarro convencional, o eletrônico convencional, e quando o consumo é duplo, né, dos dois, o malefício é muito pior. Então, tem trabalho mostrando que eles têm mais risco de ter doença respiratória, mais risco de infarto, mais risco de disfunção erétil, como a professora falou, mais risco de derrame, de AVC. Então, assim, é muito ruim. E por que é tão difícil, né, largar esse vício, né, mesmo com esse conhecimento, né, de todos esses perigos? Eu acho que há um grande desconhecimento em geral da população. Existe uma difusão pela indústria, né, do tabaco que o cigarro eletrônico ou ele não faz mal ou ele faz menos mal. A gente sabe que dentro da fumaça do cigarro existe mais de 2.000 componentes que servem para dar confusão, dar problema no organismo. Não é só água, vapor de água e nicotina, né? Então a gente tem vários problemas nesse sentido. E como a nicotina causa muita dependência e a concentração de nicotina nesses dispositivos eletrônicos de fumar é muito grande, o seu consumo é muito maior do que quem usa o cigarro convencional, então o grau de dependência é muito grande. Então essas pessoas que se tornam dependentes dificilmente vão conseguir. Outro fator que atrai para o começo do consumo é a saborização, né? Então esses cheiros, né? Existe um painel de sabores, vamos dizer assim, isso aumenta, né, a chance de começar o uso, você usa, é um gosto agradável e isso leva à dependência da nicotina. Então esse é um outro fator para que principalmente nossas crianças e jovens passem a utilizar cada vez em maior quantidade, se tornem dependentes. Doutor, e quando a gente fala de reverter esse processo, muita gente fala na questão da regulamentação, mas não é bem assim, né, que vai funcionar essa mudança. É isso mesmo. Em países, por exemplo, no Brasil você viu o dado lá, mais ou menos 9%, né, da população dessa faixa etária já consumiu ou consome cigarro eletrônico. Se você pegar dados de pesquisas semelhantes no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são países organizados, são países que têm regulamentação, o consumo nessa faixa etária chega de 20% a 30%. Ou seja, se for aprovada essa regulamentação, o governo manda uma recado assim, não, está regulamentado, isso não faz tão mal assim. Então você facilita o acesso à criança, principalmente ao adolescente, e se aumenta o consumo, aumenta a dependência e dificulta. Então, outro argumento muito utilizado para quem defende isso é a questão do contrabando, né? Então,
Então, no Brasil, 100% é contrabando porque é ilegal. Mas se você pegar nos Estados Unidos, que é muito bem regulamentado, 85% dos cigarros eletrônicos são contrabandeados. Isso é um dado no estudo FDA recente, então mostrando que o fato de estar regulamentado não vai evitar contrabando, não vai aumentar a arrecadação, porque cada real é arrecadado com imposto de cigarro eletrônico, o Brasil, o governo vai consumir 5 a 10 reais para tentar tratar as consequências depois. Pois é, doutor, e muita gente fala ali que faz o uso social apenas do cigarro eletrônico, né? Como identificar, né, que esse uso social ali, né, aos finais de semana, enfim, passa a ser um uso que a pessoa já se encontra numa situação de vício? Como identificar isso? É muito difícil a curto prazo você usar socialmente, né? Porque, como eu falei, o nível de dependência é muito alto. Então, ele começa a usar lá o fim de semana, de repente ele começa, segunda-feira eu vou usar uma vez ou outra, terça, daqui a pouco ele está usando um cartuchinho por semana, daqui a pouco um cartuchinho por dia, e aí ele se torna dependente, né? Então, não existe quantidade nem segura do uso de qualquer tipo de dispositivo de absorção de nicotina, seja cigarro convencional, seja charuto, seja narguile, seja cigarro eletrônico, seja aqueles dispositivos de tabaco que você coloca na boca. Não existe quantidade segura e não existe como você evitar se tornar dependente disso. E quanto tempo demora, né, para que esse uso estrague ali o pulmão, né? E também quando a gente fala de recuperação, também tem um tempo que a gente pode estar mencionando? Perfeito. Existem algumas manifestações de doença do cigarro eletrônico especificamente que não independe do tempo e da quantidade que você consome. Por exemplo, existe uma doença que chama EVALI, que você deve ter visto em 2019, 2020, principalmente nos Estados Unidos, né? Apareceu várias celebridades, tem alguns cantores do Brasil também tiveram. É uma agressão pulmonar aguda. Imagina um COVID grave. É mais ou menos uma inflamação desse sentido, causado por substâncias irritantes inaladas contidas dentro do cigarro eletrônico. Então, uma dose pode fazer com que o pulmão inflame agudamente, o paciente tem que internar, tem que precisar de ventilação mecânica, de UTI, às vezes traqueostomia, e dificilmente esse pulmão vai recuperar. Além das doenças clássicas, né? Então, infarto, derrame, DPOC, câncer de pulmão, câncer de boca, tudo isso já está documentado. Doutor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem nos acompanha, uma mensagem ali de conscientização, né, especialmente mencionando a questão de substituição para o uso do cigarro, né? Quem faz esse uso, tanto do cigarro convencional quanto do eletrônico, o que é recomendado? Se você é dependente do uso de nicotina, independente do tipo de nicotina que você consome, você deve procurar ajuda profissional, porque isso é uma doença, isso é dependência à nicotina, você deve ser tratado, tem vários medicamentos, várias estratégias para que você fique livre dessa doença. E é uma doença que vai provocar grandes problemas. Existe uma ideia geral de que, plantada pela indústria do tabaco, de que cigarros eletrônicos ou não fazem mal ou fazem menos mal. Isso hoje está muito bem documentado que não é verdade e a gente precisa aí, os pais, né, as mães, os avós, os profissionais da área da saúde, os profissionais de qualquer outra área, os formadores de opinião, que tenham isso em mente, tenham acesso à informação de qualidade para que a gente evite que nossas crianças, principalmente, fiquem dependentes, porque se isso acontecer, como eu falei, dificilmente elas vão sair disso ao longo da vida, com todas as consequências do tabagismo. E eu tenho certeza que todos, qualquer um, conhece alguém que fuma muito ou fumou muito, que tem uma doença grave pulmonar, que tem uma grande limitação. E o sofrimento e limitação que isso causa é muito triste. Tá? Então, nós precisamos nos conscientizar, precisamos lutar contra isso, né? Não cair em armadilhas, né, de argumentos a favor de, por exemplo, regulamentação, que isso defenderia, né, aumentaria a qualidade de uma coisa que não tem qualidade. Excelente, doutor. Ótimo recado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigado pelo convite. Seja sempre muito bem-vindo.